A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças nós damos ao nosso Deus por mais esse dia que Ele nos concede nos apresentar a Ele e buscar a Sua presença. Vamos começar orando ao nosso Deus. Papai amado, Papai querido, agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse dia de vida, por mais esse dia que o Senhor nos concede de ter o privilégio de nos apresentarmos a Ti. Porque, Pai, sabemos que o Senhor está presente no nosso meio nesse momento. O Teu Santo Espírito deseja nos ensinar algo e que o Senhor está pronto para nos ouvir a todo instante que buscamos a Tua presença, a todo instante que clamamos a Ti. E nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse grande privilégio que o Senhor nos concede, no nome santo do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, dias para trás essa até que é uma passagem que eu já disse há umas 2 ou 3 semanas atrás, mas a palavra aqui do nosso querido apóstolo Paulo, que ela nos mostra como nós podemos viver uma vida cristã feliz. E quando isso acontece, quando nós decidimos crer e andar pelo conselho do nosso Senhor. E que nós devemos aprender com a força do nosso Deus, nosso Pai, ao invés de queremos aprender com a nossa força. Mas para isso, irmão, nós precisamos ter disciplina, nós precisamos obedecer a palavra do nosso Deus. Então, nós iremos tomar uma decisão correta. O que eu vejo mais aqui, que nessa palavra que eu vou passar para os irmãos, é o poder que tem a decisão que tomamos. Então, ela está em Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ele está aqui nos aconselhando a pensar. E essa palavra se assentou no meu coração. Pensai. Porque é dos nossos pensamentos que virão as nossas decisões. Então, por que pensar é tão importante? Porque é aquilo que nós colocamos em nossa mente que irá determinar aquilo que fazemos. Então, por isso, como diz a palavra, precisamos programar a nossa mente com pensamentos que sejam verdadeiros, puros, honestos, justos e louváveis. Mas para que a nossa mente possa ter esses pensamentos virtuosos, nós necessitamos ler a palavra, necessitamos orar ao nosso Deus, para que Ele venha nos direcionar a nossa mente para tudo aquilo que seja bom e que seja puro. E aí então nós podemos concluir que nós precisamos de prática e de disciplina para que isso aconteça. Então, os nossos pensamentos nos levarão a tomar algumas decisões. Então, por isso nós precisamos estar atentos ao poder que tem as nossas decisões. As situações em que tomar uma decisão vai ser uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque uma decisão errada poderá mudar o rumo da nossa vida, seja em qual área for, pois irá comprometer os nossos sonhos, afetar a nossa saúde espiritual, saúde física,
afetiva e familiar. Temos que decidir algo a todo instante. Algumas são fáceis, mas as difíceis exigem de cada um de nós uma reflexão muito maior. É isso que eu entendo na palavra do apóstolo Paulo. Crer na palavra de Deus e não agir por emocionalismo na hora que vamos decidir. Precisamos colocar a palavra em prática. Muitas vezes achamos que o nosso Deus irá cumprir o que ele vela em sua palavra. Sim, só porque decidimos que ele tem que fazer isso é leviandade da nossa parte. Precisamos dedicar o nosso tempo à leitura e à oração da palavra do nosso Deus, para que possamos compreender e possamos agir conforme ele deseja, para que alcancemos as nossas bênçãos. Muitos de nós tomamos decisões com base nos princípios bíblicos. Ótimo. Mas precisamos sustentar aquilo que decidimos. Sem essa sustentação, podemos não alcançar os nossos objetivos. Então nós iremos sentir o peso do fracasso. Muitos decidem mudar de vida, mas continuam os mesmos. Por quê? Muitos tomam a decisão de servir a Deus, mas no primeiro obstáculo retrocedem. Por quê? Muitos desejam, mas não conseguem se aplicar ao estudo da palavra e à oração. Muitos buscam ter comunhão com Deus e receber dele a direção, mas para que possam tomar as decisões certas, então nós precisamos sustentar os nossos desejos, porque não conseguimos colocar em prática aquilo que decidimos. Quais são as causas que nos impedem de levarmos adiante? Parece que tudo vai mudar, mas aí tudo volta a ser como era antes. Será que não é porque é apenas um desejo ou um sentimento momentâneo? Sabemos o que queremos ou esperamos que o nosso Deus decida por nós o que queremos? Cada um de nós devemos procurar saber o que é melhor e aí então decidir. Não é isso que o apóstolo Paulo nos admoesta? Quando as nossas escolhas estiverem baseadas em desejos momentâneos, nós ficamos cegos para tudo o resto que está ao nosso redor. E isso irá nos levar a uma grave consequência, que é o nosso fracasso. A vontade é uma coisa do ser humano, mas se ela estiver errada, ela será terrível. Porque os sentimentos mudam, as ideias mudam, de manhã uma coisa, à tarde é outra, e à noite muda novamente. Mas a palavra do nosso Deus nos diz em Tiago 1,8: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então esse se torna agitado como as ondas do mar, que vêm e vão. Para esses, confiar em Deus é o melhor. Então, que as nossas decisões sejam certas e sejam fortes. Há aqueles que não preferem decidir nada. Fica à espera que outros tomem as decisões em seu lugar. E há também aqueles que gostariam que Deus decidisse tudo por eles. Não levam em conta a sua capacidade e o seu livre arbítrio dado pelo próprio Deus. Eu penso que o nosso Deus não irá se mover com
com relação às coisas que compete a nós decidir e fazer. Mas bem sabemos que Ele é capaz de mover o mundo para realizar aquilo que não somos capazes de fazer. Temos o exemplo: nosso Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar. O nosso Deus nos concedeu uma capacidade intelectual para cada um de nós e o livre-arbítrio a todos os seres humanos. Ou seja, o nosso Deus nos criou como seres capazes de tomar decisões. E sabe, irmãos, Ele irá nos responsabilizar por cada uma delas. Não há como escaparmos das consequências das nossas escolhas. Então vamos aprender a tomar as decisões corretas, porque teremos que também assumir as responsabilidades por essas decisões. Nós vemos que na Bíblia há vários exemplos de homens e mulheres de Deus que tiveram que fazer suas escolhas, arriscaram até suas próprias vidas, mas essas pessoas mudaram povos e nações. Temos o exemplo da rainha Esther, temos o exemplo de Daniel, homem corajoso, cheio de fé, sábio, dedicado à oração. Ele era descrito como alguém com espírito excelente. E ele disse não aos manjares do rei. Embora deveriam ser manjares excelentes, requintados, porque vinha do rei Nabucodonosor, mas ele decidiu não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, pois ele sabia que eram consagrados a ídolos pagãos. Aqui nós aprendemos que Daniel, ele pressentiu, com certeza ele pensou, ele pressentiu o perigo de participar desses manjares. Além de serem consagrados a ídolos, eles poderiam os seduzir pelos prazeres e pelas facilidades que aquele povo poderia lhe colocar. E ele então colocaria a aliança que ele tinha com seu Deus em perigo. Nós vemos que a rainha Esther, ela foi ao rei ser chamada e pelo decreto ela corria perigo de morte. Temos Neemias, que com certeza pensou e decidiu ir até o rei e fazer o pedido para que ele voltasse a Jerusalém, e ali ele cumpriu com seus propósitos. Então nós vemos o poder que tem a decisão que tomamos. Gálatas 5:16, 17 diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus irá despertar em nós um desejo de ouvir e de imediatamente obedecer à palavra de Deus. Agora, se nós contarmos com a nossa própria sabedoria, nós podemos estar tomando decisões erradas. A vontade do ser humano é muito forte. É tão forte que o faz agir pelo seu bel prazer, e acontece que muitas vezes nos leva a consequências desastrosas. Mas se nós temos o Espírito Santo de Deus, esse tem o poder de subjugar a vontade da nossa carne. Por isso o apóstolo Paulo nos diz que devemos avaliar nossas emoções e verificar se elas são puras, legítimas e se estão de acordo com a vontade do nosso Deus.
se buscarmos o nosso Deus e pedirmos a Ele orientação em oração, Ele irá nos dar. Irá nos dar discernimento quanto àquilo o que seja melhor para nós. Mas quem tem que decidir somos nós. E nós mesmos somos os responsáveis pelos nossos atos, responsáveis pelas nossas escolhas. O apóstolo Paulo disse: nisso pensai. Então, quando nós pensamos, nós analisamos, refletimos, comparamos, julgamos e discernimos. Então, podemos nos perguntar: afinal, o que eu estou querendo? Isso é o melhor para mim? Quando errei e quando acertei? Quando e como começar? O que devo fazer e como deverei agir a partir de agora? E tudo isso nós faremos pelo poder da nossa fé. É da fé que nós faremos o certo, porque confiamos que o nosso Deus nos fará sustentá-las. E é a fé que produz em nós a coragem. Eu vejo que a coragem não é a falta de medo. A coragem nos faz resistir ao medo e nos faz vencê-la. Porque a coragem, ela é produto da nossa fé. Então, irmãos, vamos analisar as nossas decisões e estar convictos de que ela agrada a Deus. Vamos avaliar as nossas opções e nossas escolhas. E vamos nos manter firmes, agindo de acordo com essas decisões. Que ela seja fiel ao nosso Deus, vamos sustentá-la. Que todas as nossas decisões estejam debaixo da vontade do nosso Deus. Nisto pensamos. Somos imagem e semelhança do nosso Criador. Ele nos proveu de vontade própria, nos deu sentimento e inteligência. E Ele acredita no potencial da sua criação. E é o seu Espírito que nos revela a sua verdade. E Ele irá nos orientar e nos dirigir pelo que é certo. Então, irmãos, não vamos desperdiçar o poder que o nosso Deus colocou em nossas mãos. E o que eu vejo nessa palavra é que nós podemos ver o quanto há de poder nas nossas decisões. Que possamos, como o apóstolo Paulo, pensar e agir conforme é o desejo do nosso Deus. Amém, irmãos? Então vamos agora orar, irmãos. Cada um busque a presença de Deus. Ore e clame ao Pai, se apresente ao Pai. Nosso Pai estar presente para nos ouvir, para nos ajudar. Nós possamos pedir ao nosso Pai capacidade para decidir pelo aquilo que é certo, pelo aquilo que é correto. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto. O Salmos 91, amém? A segurança daquele que se acolhe em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terá medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.